Meu nome é Ariela Fontes, tenho 35 anos e passei 6 meses economizando R$ 5.100 para o aniversário de 8 anos do meu filho, João. Depois de anos de comemorações decepcionantes, prometi a ele algo especial. Quando entramos no salão de festas, meu coração parou. O painel principal dizia: Feliz aniversário de 8 anos, Henrique. Minha irmã, Natália, estava lá com meu sobrinho, Henrique, que já estava abrindo os presentes. Minha mãe deu de ombros e disse: Achamos que você entenderia. João apertou minha mão e sussurrou: Tudo bem, mãe, talvez no próximo ano. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo e clique no botão de se inscrever, porque o que fiz naquela noite mudou para sempre a dinâmica da minha família. O caminho para aquele desastre de aniversário começou muito antes daquele dia. Como mãe solteira, criando João sozinha desde que ele tinha 2 anos, a vida nunca foi fácil. Eu conciliava 3 empregos na maioria das semanas: assistente administrativa durante a semana, plantões nos fins de semana em uma padaria local e trabalho freelancer online sempre que João adormecia. Cada real que eu ganhava era para manter um teto sobre nossas cabeças, comida na mesa e, quem sabe, ocasionalmente, um pequeno mimo para João. Seus aniversários anteriores tinham sido eventos simples. No seu 5º aniversário, tivemos cupcakes no parque com 2 amigos da pré-escola. No 6º, uma pequena reunião no nosso apartamento com pizza e um filme. No ano passado, para o seu 7º, meu carro quebrou na semana anterior e o custo do conserto comeu as economias do aniversário. Acabamos com uma vela em um bolo de supermercado na nossa mesa da cozinha. Toda vez, João sorria e me agradecia, mas eu podia ver a decepção em seus olhos quando ouvia os colegas falarem sobre suas celebrações elaboradas. O próximo ano será diferente, Joãozinho, prometi a ele depois de soprar aquelas 7 velas. Vou te dar o melhor aniversário de todos. Seus olhos brilharam e ele assentiu, acreditando totalmente em mim. Naquela noite, comecei uma poupança especial rotulada Aniversário de 8 anos do João. Cada centavo extra ia para aquela conta. Peguei turnos extras na padaria, aceitei mais projetos freelance e até vendi alguns dos meus pertences que raramente usava. 6 meses de horas extras, cortando custos em tudo, exceto nas necessidades de João, e recusando qualquer convite social que custasse dinheiro. A conta cresceu lentamente. R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. João me via trabalhando até tarde no laptop e, às vezes, me trazia copos de água sem que eu pedisse. Você trabalha tanto, mãe, ele disse uma noite, com a mãozinha no meu ombro. É tudo por você, meu amor, respondi, sem mencionar que uma parte significativa daquele trabalho era para o seu próximo aniversário. Minha irmã, Natália, vivia uma vida muito diferente. Casada com Tiago Almeida, um executivo de investimentos de sucesso, ela tinha uma casa enorme no condomínio de luxo, 2 carros de luxo e um orçamento de compras aparentemente infinito. O filho dela, Henrique, era 3 meses mais velho que João, e as comemorações de aniversário deles eram sempre extravagantes. Castelos infláveis, animadores profissionais, bolos personalizados e sacolinhas de guloseimas que custavam mais do que nosso orçamento semanal de supermercado. Minha mãe sempre fazia questão de me lembrar de como Natália era generosa por nos convidar para aquelas festas. O que ela nunca reconhecia era como João voltava para casa desses eventos quieto e retraído, comparando o estilo de vida deles com o nosso, ou como Natália faria comentários sutis sobre minha criação, minhas escolhas de carreira ou minha aparência na frente de todos. Você realmente deveria experimentar aquele novo salão de beleza, Ariela, ela diria em voz alta. Eles oferecem planos de pagamento. Ou, os tênis do João parecem um pouco gastos. Tenho algumas roupas de segunda mão do Henrique se você precisar. A dinâmica familiar era clara. Natália era a filha de ouro. E eu era a decepção. Minha mãe perpetuou essa hierarquia em cada momento. Nosso pai nos deixou quando eu tinha 12 e Natália 14 anos. E depois disso, minha mãe se apoiou muito em Natália emocionalmente, enquanto esperava que eu fosse a forte que não precisava de tanta atenção. Essa dinâmica continuou na vida adulta. Quando engravidei de João inesperadamente no final dos meus 20 anos,
e o pai dele desapareceu logo depois, a reação da minha família foi previsível. Natália ofereceu conselhos hipócritas sobre responsabilidade, enquanto minha mãe se preocupava com o que os vizinhos iriam pensar. Nenhuma das duas ofereceu ajuda prática quando eu mais precisei. Durante toda a infância de João, esperava-se que eu acomodasse a família de Natália de várias maneiras. Mudávamos nossos planos quando Natália queria fazer algo. Cedíamos nosso lugar à mesa durante feriados, quando os sogros de Natália decidiam aparecer de última hora. Aceitávamos as roupas de segunda mão do Henrique com gratidão obrigatória, enquanto ouvíamos Natália detalhar quanto cada item custara originalmente. Mas o aniversário de 8 anos de João seria diferente. Quando a conta atingiu R$ 5.000, senti-me confiante o suficiente para começar a planejar. João desenvolveu um fascínio por espaço e astronomia, passando horas na biblioteca lendo livros sobre planetas e constelações. O tema era óbvio, e sua empolgação era palpável enquanto eu o deixava participar do planejamento. "Podemos ter um bolo que pareça Saturno, mãe?" Ele perguntou, com os olhos arregalados de admiração. "Claro, eu prometi, com anéis e tudo." Encontramos um local chamado Planetário Estelar, um espaço moderno para eventos com um teto em forma de cúpula, onde podiam projetar estrelas e planetas. Não era barato, custando R$ 5.100 pelo pacote completo, mas incluía tudo: decoração, comida, bolo, atividades e uma pequena apresentação educativa sobre o espaço por um professor de ciências local. Eu paguei o sinal, marcando a data com 6 semanas de antecedência. Todas as noites, João adicionava outro item à sua lista de desejos de aniversário escrita à mão. Ele não estava pedindo presentes, estava listando experiências que esperava ansiosamente. Ver um meteorito de verdade, aprender sobre buracos negros, mostrar o projetor de estrelas para o Beto e o Miguel. Seu entusiasmo fazia valer a pena cada hora extra de trabalho. 2 semanas antes do grande dia, levei João para comprar uma roupa especial. Encontramos uma camisa social azul escura, com pequenas estrelas prateadas bordadas na gola e nos punhos. Ele insistiu em experimentá-la na loja, ficando em frente ao espelho com o maior sorriso que eu vira em meses. "Pareço um astronauta em treinamento", ele declarou. "O astronauta mais bonito da galáxia", concordei, meu coração inchado de amor. O preço era mais alto do que eu normalmente permitiria, mas a alegria em seus olhos valia cada centavo. Enviamos convites para 15 dos colegas de João, além de 2 amigos da vizinhança, e recebemos respostas entusiasmadas de quase todos. João fez uma corrente de papel de contagem regressiva, removendo um elo a cada noite antes de dormir. A antecipação em nosso pequeno apartamento era elétrica. Pela primeira vez, senti que estava dando ao meu filho a celebração que ele merecia. Algo à altura do menino maravilhoso, gentil e brilhante que ele estava se tornando. Algo sobre o qual ele poderia falar com orgulho para os colegas. Algo que, pela primeira vez, poderia até ofuscar as festas do primo Henrique. Eu não tinha ideia de que este simples desejo de dar ao meu filho um dia especial desencadearia uma crise familiar que vinha se formando há décadas. O dia anterior ao aniversário de João começou com uma correria de preparativos de última hora. Tirei um dia raro de folga para garantir que tudo estivesse perfeito. João acordou pulando de energia, sua corrente de contagem regressiva mostrando apenas um elo restante. "Amanhã é o grande dia, mãe!" ele exclamou, se lançando nos meus braços. Não consegui dormir a noite toda. "Nem eu, cadete espacial", admiti, bagunçando o cabelo dele. Muitas estrelas explodindo no meu cérebro. Passamos a manhã confirmando detalhes, verificando a lista de convidados, finalizando a playlist de músicas com tema espacial e embrulhando os pequenos presentes de ciência que eu havia comprado para as sacolinhas. João fez questão de ajudar em tudo, suas mãozinhas dobrando cuidadosamente o papel em torno de telescópios em miniatura e adesivos de estrelas que brilham no escuro. "Você acha que o Henrique vai gostar da festa?" João perguntou de repente, com a voz casual, mas os olhos atentos. Eu fiz uma pausa. "O Henrique não vem. Lembra que ele tem futebol aos sábados?" Essa foi uma pequena sorte no meu planejamento.
O filho da minha irmã tinha um compromisso fixo que impediria qualquer comparação ou competição constrangedora durante o dia especial de João. Ah, é mesmo. João assentiu, parecendo aliviado. Então, são só meus amigos. Só seus amigos, eu confirmei. Seu dia, suas pessoas. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou. O nome da mamãe piscou na tela e por um breve momento considerei deixar ir para a caixa postal, mas anos de resposta condicionada prevaleceram e atendi. Oi, mãe. Ariela, que bom. Consegui te pegar. A voz dela tinha aquele tom familiar, rápido e direto, com uma expectativa subjacente. Eu estava falando com a Natália sobre amanhã. Meu estômago se apertou. O que tem amanhã? Bom, você sabe, o Henrique tem se sentido um pouco indisposto ultimamente, e o jogo de futebol dele foi cancelado devido a uma emergência familiar do treinador. Eu esperei, já sentindo aonde isso ia dar. A Natália achou que seria bom se o Henrique pudesse participar da festa do João. Afinal, eles são primos, e aniversários são assuntos de família. O pedido pairou no ar como um peso morto. Olhei para João, que organizava feliz sua playlist com tema espacial, completamente imerso em seus preparativos. Mãe, eu planejei isso especificamente para João e seus amigos. Eu disse com cuidado. As atividades são todas baseadas nos interesses do João, e a lista de convidados já está fechada com o local. Com certeza, eles podem acomodar mais uma criança, minha mãe insistiu, especialmente a família. Não é apenas uma questão de números, expliquei mantendo minha voz firme. Este é o dia especial do João. Ele está ansioso para ser o centro das atenções pela primeira vez. O que significa pela primeira vez? A voz da minha mãe se aguçou. Você está insinuando que o Henrique recebe tratamento especial? Fechei os olhos brevemente. Não estou insinuando nada, mãe. Estou apenas dizendo que o João merece a sua própria celebração. O Henrique teve a festa dele no mês passado e o João nem foi convidado. Aquilo foi diferente, mamãe respondeu com desdém. Foi no clube campestre de elite da Natália e eles têm políticas rígidas de convidados. Claro que tinham. Respirei fundo. Sinto muito, mas a resposta é não. Amanhã é sobre o João. O Henrique pode vê-lo no jantar de domingo no próximo fim de semana. Seguiu-se um silêncio pesado. Então, bem, eu acho que você está sendo muito egoísta, Ariela. Mas a decisão é sua. A ligação terminou e fiquei ali por um momento, com o coração acelerado, mas também sentindo um estranho senso de orgulho. Eu havia me mantido firme por João. Foi uma pequena vitória, mas pareceu significativa. 1 hora depois, meu telefone apitou com uma mensagem de texto de Lúcia, a gerente do local, apenas confirmando a mudança de planos para amanhã, tudo certo do nosso lado. Minhas mãos ficaram geladas. Que mudança de planos? Liguei imediatamente para o local, batucando os dedos nervosamente no balcão enquanto esperava alguém atender. Planetário Estelar, aqui é Lúcia. Oi, Lúcia, aqui é Ariela Fontes. Acabei de receber sua mensagem sobre uma mudança de planos para o aniversário do meu filho, João, amanhã. Eu não solicitei nenhuma mudança. Ah, Lúcia parecia confusa. Fui informada por um membro da família que haveria alguns ajustes no tema e na lista de convidados. Ela disse que estava ligando em seu nome, já que você estava ocupada com o trabalho. Minha pressão arterial disparou. Que membro da família? Que ajustes? Acredito que ela disse ser sua irmã. Ela mencionou adicionar um tema de super-heróis, junto com o tema espacial, e incluir mais cerca de 10 convidados. Ela disse que seria uma celebração conjunta agora. O quarto pareceu girar ao meu redor. Natália havia tentado sequestrar o aniversário de João, e depois de eu ter dito explicitamente que não. Lúcia, eu nunca autorizei nenhuma mudança. Eu disse firmemente, trabalhando para manter minha voz estável. O plano original permanece exatamente como eu reservei. Apenas o tema espacial. Apenas a lista de convidados original. Por favor, desconsidere qualquer coisa que minha irmã tenha dito. Claro, Lúcia me garantiu, parecendo envergonhada. Eu deveria ter confirmado com você diretamente. Vou garantir que tudo seja restaurado para o plano original imediatamente. Depois de desligar, fiquei na cozinha tremendo de raiva. Eu deveria ligar para a Natália, confrontá-la? Meu instinto era liberar anos de ressentimento reprimido, mas um olhar para João me deteve.
Ele não precisava me ver chateada no dia anterior ao seu aniversário. Tratava-se de proteger a alegria dele, não de confrontar minha irmã. Decidi deixar para lá por enquanto, presumindo que Lúcia consertaria tudo. Eu lidaria com Natália depois da festa. O resto do dia passou em um borrão de preparativos. João me ajudou a carregar as sacolinhas de presentes no carro, pendurou cuidadosamente sua roupa especial em um cabide e perguntou repetidamente se já era hora de dormir para que o amanhã chegasse mais rápido. Quando finalmente o coloquei na cama naquela noite, ele estava praticamente vibrando de empolgação. "Mãe, você acha que o bolo de astronauta terá sparklers de verdade?" Ele perguntou, abraçando seu livro espacial favorito. "Com certeza", eu prometi, "assim como estrelas cadentes. Este vai ser o melhor dia de todos." Ele sussurrou, com os olhos já sonolentos apesar da empolgação. "Obrigado por trabalhar tanto para fazer isso acontecer. Sua simples gratidão trouxe lágrimas aos meus olhos. Qualquer coisa por você, estrelinha." Enquanto João adormecia, sentei-me na beirada da cama, acariciando seu cabelo e lutando contra uma crescente sensação de mal-estar. O incidente com o local havia me abalado mais do que eu queria admitir. E se Natália tentasse outra coisa? E se algo desse errado amanhã? Afastei os pensamentos. Tudo estava confirmado, verificado, pago. O dia perfeito de João estava garantido. Nada, nem ninguém poderia tirar isso dele agora. Ao apagar sua luz, eu não tinha ideia do quão errada eu estava. A manhã do aniversário de João amanheceu clara e brilhante. Ele estava de pé antes do alarme, já vestido com suas roupas normais, guardando sua camisa especial de estrelas para a festa. "Feliz aniversário, meu astronauta de 8 anos", cantei, apresentando-lhe panquecas de mirtilo cobertas com estrelas de chantilly. O rosto dele se iluminou quando coloquei um pequeno presente embrulhado ao lado do prato. "Posso abrir agora?" ele perguntou, pulando na cadeira. "É para isso que está aí." Eu ri. Ele rasgou o pacote, ofegando quando puxou um livro júnior de astronomia, autografado por um astrônomo local que eu havia contatado meses atrás. "Este é o melhor presente de todos!" Ele abraçou o livro contra o peito e depois se lançou em um abraço apertado. "A festa será ainda melhor", prometi. "Precisamos estar no planetário estelar às 11h30 para verificar tudo antes que seus amigos cheguem ao meio-dia." João estava praticamente levitando de empolgação enquanto dirigíamos para o local. Ele segurava sua camisa especial no cabide, insistindo em trocar de roupa apenas quando chegássemos para que ela ficasse perfeita. Sorri para ele no espelho retrovisor, sua alegria era contagiante. Estacionamos no estacionamento do planetário estelar às 11h25. Fiquei surpresa ao ver vários carros já lá, incluindo um elegante SUV preto que reconheci imediatamente como o de Natália. Meu estômago embrulhou, mas mantive minha expressão neutra por causa de João. "Parece que o pessoal está preparando tudo", eu disse levemente, ajudando João a sair do carro. "Mal posso esperar para ver o projetor de estrelas", ele exclamou, praticamente saltitando em direção à entrada. Passamos pelas portas duplas para o hall do local. João, um passo à minha frente em sua pressa. Ele parou tão de repente que quase esbarrei nele. "Mãe", a voz dele era pequena, confusa. "Por que tem decoração do Superman?" Olhei por cima dele e congelei. O espaço estava decorado, não com os planetas, estrelas e astronautas que havíamos selecionado, mas com faixas berrantes de super-heróis, balões e recortes de papelão. Uma mesa enorme no centro exibia um bolo temático de super-herói, e pendurada na parede principal havia uma faixa enorme que dizia: "Feliz aniversário de 8 anos, Henrique." Antes que eu pudesse processar o que estava vendo, Natália surgiu de uma esquina, acompanhada pela minha mãe, Henrique, e o que pareciam ser vários dos amigos de Henrique. Henrique estava vestindo uma fantasia do Superman e segurando um presente com o papel de embrulho rasgado. "Ah, vocês finalmente chegaram", Natália disse, como se fôssemos os atrasados na festa de outra pessoa. O Henrique estava tão ansioso para abrir os presentes dele. A mão de João encontrou a minha, apertando forte. Senti-o pressionar-se contra o meu lado, encolhendo-se. "O que é isso?" Consegui perguntar, minha voz mal ultrapassando um sussurro. "Onde estão as decorações espaciais do João? Por que a faixa tem o nome do Henrique?"
Minha mãe avançou, sua expressão uma mistura ensaiada de razão e leve censura. Ora, Ariela, não faça uma cena. Achamos que fazia mais sentido combinar as celebrações dos meninos. O Henrique ficou tão desapontado com o cancelamento do jogo de futebol dele. Combinar, repeti, incrédula. Isto não é combinar. Esta é a festa do Henrique. Não há nada aqui para o João. Natália acenou com a mão em desdém. Nós mantivemos algumas coisas espaciais na sala dos fundos. As crianças podem ir lá mais tarde se quiserem, mas o Henrique realmente queria um tema de super-herói, e as crianças todas preferem super-heróis a estrelas chatas. O aperto de João na minha mão aumentou dolorosamente. Olhei para baixo e vi seus olhos cheios de lágrimas, embora ele estivesse lutando bravamente para não deixá-las cair. Eu não autorizei nenhuma dessas mudanças, eu disse, minha voz ganhando força, à medida que o choque dava lugar à raiva. Falei com a Lúcia ontem. Ela deveria manter tudo como planejado originalmente. A Lúcia não está trabalhando hoje, Natália respondeu tranquilamente. O Marcelo está cuidando do evento, e ele foi muito compreensivo quando a mamãe explicou a situação. Virei-me para minha mãe. Você fez isso depois que eu disse especificamente que não? Ela teve a audácia de parecer ofendida. Achamos que você entenderia quando visse como o Henrique está feliz. E isso te poupa dinheiro também. A Natália cobriu o custo dos convidados adicionais e da mudança de tema. Eu não me importo com o dinheiro, sibilei, consciente de João parado ao meu lado. Este era o dia especial do João. O único dia especial que passei 6 meses economizando e planejando. O João não se importa em dividir, não é, querido? Natália dirigiu isso ao meu filho, que olhou para os sapatos, ainda segurando sua camisa especial no cabide. Tudo bem, ele murmurou, as palavras partindo meu coração. Nesse momento, o gerente do local, presumivelmente Marcelo, se aproximou com uma expressão desconfortável. Senhora Fontes, entendo que possa haver alguma confusão sobre o evento de hoje. Não há confusão, declarei firmemente. Eu reservei este local para o aniversário de 8 anos do meu filho, João, com um tema espacial. Eu não autorizei nenhuma mudança no tema ou na lista de convidados. Marcelo se moveu desconfortavelmente. De acordo com nossos registros, recebemos uma ligação de um membro da família com autorização para fazer alterações. Eles forneceram a senha de segurança da conta. Senti como se tivesse levado um tapa. A senha de segurança era o segundo nome de João. Algo que apenas a família saberia. Quem fez essas mudanças? Exigi. Não posso divulgar essa informação, mas foi processada com a devida autorização. Marcelo respondeu, depois acrescentou, desculpando-se. Já montamos tudo de acordo com as novas instruções e os convidados adicionais já começaram a chegar. Como se estivessem à espera, a porta se abriu atrás de nós, e várias crianças em fantasias de super-heróis irromperam, correndo direto para Henrique com gritos animados. Notei que os amigos convidados de João não estavam em lugar nenhum. Onde estão os amigos do João? Perguntei, um novo pavor se formando. O marido de Natália, Tiago, se aproximou, levantando o telefone. Enviei uma mensagem ontem à noite explicando a mudança de tema e horário. A festa está começando a 1 agora, não ao meio-dia. Achei que as crianças apreciariam o toque extra de super-herói. Ele virou o telefone para mim, mostrando uma mensagem de texto enviada para toda a minha lista de contatos, aparentemente do meu número, mas obviamente não enviada por mim. Natália deve ter pego meu telefonezinho em algum momento, talvez durante nosso jantar de família no fim de semana passado, e copiado meus contatos. A violação de privacidade foi chocante. João puxou minha manga. Mãe, ele sussurrou, minha camisa não combina mais com a festa. Era um detalhe tão pequeno, mas foi o que finalmente quebrou minha compostura. Meu filho, que estava tão animado com sua roupa de astronauta, agora se sentia deslocado na sua própria festa de aniversário. Isso é inaceitável. Eu disse à minha família, mantendo minha voz firme, apesar da raiva que se acumulava por dentro. Vocês tomaram completamente a celebração do João sem permissão. Não seja tão dramática, Ariela, Natália bufou. Henrique merece uma festa legal também, e este local é muito melhor do que qualquer coisa que pudéssemos reservar com pouco aviso. Os meninos podem dividir por um dia. Dividir? Repeti. Não há nada do João aqui para dividir. Vocês o apagaram da própria festa de aniversário.
Minha mãe se aproximou, baixando a voz. Você está fazendo uma cena. As crianças estão olhando. Apenas siga o fluxo por hoje, e podemos discutir isso depois. Discutir o quê? Desafiei. Como vocês agiram nas minhas costas, como ensinaram a João, mais uma vez, que os sentimentos dele não importam tanto quanto os do Henrique. Isso não é justo, minha mãe se ofendeu. Nós sempre tratamos os meninos com igualdade. A voz pequena de João interrompeu nossa troca tensa. Tudo bem, mãe, ele disse, seu sorriso corajoso partindo meu coração. Eu não preciso de uma festa espacial. Eu posso ser um super-herói também. Henrique ouviu e riu. Você pode ser meu ajudante. Ajudantes não tomam decisões, no entanto. Vários amigos de Henrique riram junto, e eu observei o rosto do meu filho se encolher antes que ele o recompusesse cuidadosamente. Viu? Eles vão se resolver, Natália disse com desdém. Crianças são adaptáveis. Olhei ao redor para o que deveria ter sido o dia especial de João. As decorações erradas, os convidados errados, tudo errado. E senti algo dentro de mim finalmente estourar. Anos de acomodação, de fazer João se acomodar, de ensiná-lo que seus desejos e necessidades vinham em segundo lugar em relação aos do primo se cristalizaram em um momento de perfeita clareza. Isso não ficaria assim. Nem hoje, nem nunca mais. Enquanto os amigos de Henrique continuavam a chegar, João se retirou para um canto tranquilo do salão. Ele pendurou cuidadosamente a sua camisa especial de gola de estrelas em um cabide e estava sentado sozinho, observando a celebração temática de super-heróis se desenrolar sem ele. A equipe do local havia começado a servir aperitivos, mini hot dogs e pizza bites, em vez das almôndegas de asteroide com tema espacial e sanduíches satélite que havíamos planejado. Aproximei-me de Marcelo novamente, tentando salvar algo dos nossos planos originais. Existe alguma maneira de pelo menos colocar o projetor de estrelas funcionando em uma sessão? Era a coisa com a qual João estava mais animado. Marcelo parecia genuinamente arrependido. Sinto muito, senhora Fontes, mas o projetor foi cancelado como parte da mudança de tema. Nos disseram que iria entrar em conflito com a estética de super-herói. Ele olhou significativamente para Natália, que estava instruindo a equipe sobre onde colocar os presentes de Henrique. Tiago, o marido de Natália, estava andando por aí, filmando tudo em sua câmera cara. Isso vai para o meu canal do YouTube, ele anunciou com orgulho. A super festa de 8 anos do Henrique? Minha mãe se aproximou de João, entregando-lhe uma máscara de super-herói de plástico. Aqui, querido, coloque isso para combinar com todos os outros. João aceitou em silêncio, mas não a colocou, apenas a segurou no colo. Eu estava prestes a ir até ele quando as portas se abriram novamente. E para minha surpresa, 2 dos amigos convidados de João chegaram, Miguel e Beto, da sua turma, parecendo confusos em suas camisetas com tema espacial. João! Eles chamaram, avistando-o no canto. Eles se apressaram, mostrando-lhe os livros de astronomia que trouxeram como presentes. Pela primeira vez desde que chegamos, o rosto de João se iluminou. Natália percebeu imediatamente e foi até lá. Meninos, a mesa de presentes é por aqui, ela disse, gesticulando para a mesa empilhada com os presentes de Henrique. E todo mundo está vestindo fantasias de super-herói hoje. Vocês não receberam a atualização? Miguel parecia confuso. Minha mãe disse que era uma festa espacial. Olhe, eu trouxe um livro sobre Marte para o João. Bem, os planos mudam, Natália disse secamente. Henrique e João decidiram fazer uma festa conjunta de super-heróis. Muito mais divertido, certo? Henrique está abrindo presentes agora, se vocês quiserem assistir. Os meninos olharam para João, que não conseguia encará-los. Mas eu comprei isso para o João porque ele ama o espaço, Beto insistiu, segurando seu presente embrulhado. O sorriso de Natália se apertou. Isso é muito legal, mas hoje estamos celebrando super-heróis. Você pode dar o presente ao João mais tarde. Agora o Henrique vai começar alguns jogos e todos estão participando. Ela conduziu os meninos confusos para o centro do salão, onde Henrique se preparava para bater em uma pinata do Superman. João permaneceu em seu canto, observando seus amigos serem absorvidos pela celebração de Henrique. Eu já tinha visto o suficiente. Caminhei até Natália, tomando cuidado para manter minha voz baixa, mas intensa. Isso acaba agora. Você não tinha o direito de mudar a festa do João. Ela revirou os olhos.
Não seja tão sensível, as crianças estão se divertindo. O João não está se divertindo. Este é o aniversário dele que você assumiu completamente. Bem, o Henrique precisava de uma celebração adequada depois que o torneio de futebol dele foi cancelado. O local já estava reservado e parecia um desperdício não usá-lo corretamente. Desperdício? Repeti, incrédula. Eu economizei por 6 meses para este dia. Você deveria estar me agradecendo por economizar dinheiro, compartilhando os custos. Antes que eu pudesse responder, minha mãe fez um anúncio. Pessoal, reúnam-se para o bolo. O bolo de super-herói do Henrique e do João está pronto. Olhei para a mesa do bolo. O elaborado bolo em forma de Saturno que eu havia pedido não estava em lugar nenhum. Em vez disso, havia um bolo retangular berrante, vermelho e azul, com Super Henrique escrito em letras garrafais. O nome de João aparecia em letras muito menores abaixo, claramente adicionado como um pensamento tardio. João percebeu também. Seus ombros pequenos caíram ainda mais, e ele não se moveu do seu canto. Caminhei até ele e me ajoelhei. Joãozinho, o que você quer fazer? Não é isso que planejamos. Podemos ir embora se você quiser. Ele olhou para mim com olhos muito velhos para seu rosto de 8 anos. Para onde iríamos? Todo mundo já está aqui. E a vovó disse que eu tenho que dividir. Isso não é dividir, eu disse gentilmente. E podemos ir para onde você quiser. Este dia deveria ser sobre você. Ele hesitou, claramente dividido. Mas meus amigos estão aqui agora. João, venha! Vamos cortar o bolo! Henrique gritou do outro lado do salão. João se levantou relutantemente e se moveu em direção à mesa do bolo. Eu o segui, observando Henrique assumir o centro do palco, vestindo uma capa e fazendo poses heróicas enquanto Tiago filmava. Meu filho ficou desajeitadamente de lado, nem participante, nem espectador, apenas uma adição desconfortável ao show de outra pessoa. Faça um pedido e apague as velas, Natália encorajou, posicionando o filho na frente do bolo. Espere, interveio. João também deve apagar as velas. Também é o aniversário dele. Natália pareceu irritada, mas assentiu. Tudo bem, Henrique franziu a testa. Mas é o meu dia especial. Você pode dividir 3 velas com seu primo, Natália disse a ele, como se estivesse pedindo que realizasse um ato extraordinário de generosidade. João olhou para o bolo, para a minúscula sessão que lhe estava sendo permitido reivindicar em seu próprio aniversário. Algo em sua expressão fez meu coração rachar. Qual é o sabor do bolo? Ele perguntou baixinho. Chocolate com recheio de pasta de amendoim, o favorito do Henrique, minha mãe anunciou com orgulho. O rosto de João caiu ainda mais. Eu tenho alergia à pasta de amendoim, ele sussurrou para mim. Lembra? Senti o sangue sumir do meu rosto. João tinha uma alergia leve a amendoim. Não era fatal, mas o suficiente para causar urticária e desconforto. Minha família sabia disso. Todos sabiam. Ele não pode comer este bolo? Eu disse em voz alta. João é alérgico à pasta de amendoim. Todos vocês sabem disso. Houve uma pausa constrangedora antes que minha mãe acenasse com a mão em desdém. É uma alergia muito leve. Ele pode simplesmente comer o sorvete. Então, na sua própria festa de aniversário, meu filho não podia nem comer o bolo. Eu estava além da incredulidade. Eu comprei um cupcake só para ele, Natália disse, como se isso resolvesse tudo. Ela apontou para um pequeno cupcake simples, reservado em um prato separado. Enquanto essa discussão acontecia, Henrique já havia começado a abrir mais presentes, o bolo momentaneamente esquecido. Eu observei horrorizada enquanto ele rasgava um pacote que reconheci. Era o telescópio Júnior, que eu havia selecionado cuidadosamente para João, embrulhado no papel com tema espacial que havíamos escolhido juntos. Legal, um telescópio! Henrique exclamou, puxando-o para fora. Esse é um presente para o João, eu disse bruscamente. Eu comprei isso para ele. Natália teve a decência de parecer momentaneamente envergonhada. Nós apenas movemos alguns dos presentes, já que estávamos combinando as festas. O Henrique pode dividir com João mais tarde. João estava observando o primo manusear o telescópio que ele esperava há semanas. Sua expressão não era mais de raiva ou mesmo tristeza. Era de resignação, como se fosse exatamente o que ele esperava o tempo todo. Ele se virou para mim e sussurrou palavras que quebraram algo fundamental dentro de mim.
Tudo bem, mãe, eu estou acostumado. Talvez no próximo ano possamos apenas ter cupcakes em casa. A aceitação derrotada em sua voz, a ideia de que meu filho brilhante e gentil havia chegado a esperar a decepção como algo natural, foi a gota d'água. Naquele momento, soube com absoluta certeza que algo tinha que mudar. Não no próximo ano, não amanhã. Agora mesmo. Ajoelhei-me até a boa altura de João, olhando-o diretamente nos olhos. Isto não está certo. Eu disse suavemente, mas com firmeza. Nada disso está certo, e você não precisa fingir que está. Seus olhos se arregalaram, um pouco surpresos, substituindo a resignação. Você quer ficar aqui ou prefere ir para outro lugar? Qualquer lugar que você escolher. Este ainda é o seu aniversário. João olhou ao redor para a festa que deveria ter sido dele, para Henrique abrindo seus presentes, para o bolo que ele não podia comer, para as decorações de super-herói que haviam substituído suas amadas estrelas. Nós podemos realmente ir embora? Ele sussurrou, como se tivesse medo de ter esperança. Com certeza, eu o assegurei. Seu dia, sua escolha. Ele pensou por um momento, depois assentiu. Eu quero ir. Eu lhe dei um pequeno aceno e apertei sua mão. Era hora de parar de permitir que minha família atropelasse a felicidade do meu filho. Era hora de colocar João em primeiro lugar. Sem dizer mais uma palavra à minha família, peguei a mão de João e caminhei até onde ele havia pendurado sua camisa especial de gola de estrelas. Ajudei-o a pegá-la e os poucos presentes com um tema espacial que seus amigos conseguiram lhe dar antes de serem absorvidos pela celebração de Henrique. Enquanto caminhávamos em direção à saída, encontrei o olhar da minha mãe. Ela me lançou um olhar inquisitivo, ao qual respondi apenas com um olhar firme, sem explicações, sem justificativas, sem mais permitir que ela me fizesse sentir culpada por proteger meu filho. Ariela, onde você está indo? Ela chamou atrás de nós. Nós não cortamos o bolo ainda. Eu não respondi. Ao meu lado, João caminhava de cabeça erguida, segurando seu livro de astronomia e sua camisa especial. Eles estão indo embora? Ouvi Henrique perguntar em voz alta. Mas e a minha festa? Não se preocupe, querido, Natália o tranquilizou. Sua festa será perfeita sem eles. As portas se fecharam atrás de nós, cortando a música de super-herói e os sons da celebração. No estacionamento, João olhou para mim. Eles vão ficar bravos? Ele perguntou baixinho. Provavelmente, eu admiti, ajudando-o a entrar no carro. Mas isso não é problema seu, nem meu. Hoje é sobre você, não sobre deixá-los felizes. Uma vez no banco do motorista, virei-me para encará-lo. Então, aniversariante, para onde você gostaria de ir? O dia ainda é seu. João pensou por um momento. Podemos ir à lanchonete Galáxia? Aquela com os jogos americanos de constelação? Com certeza, sorri, ligando o carro. A lanchonete Galáxia era um restaurante com tema espacial a cerca de 40 minutos de distância. Tínhamos estado lá apenas uma vez antes, quando João recebeu um excelente boletim, e ele ficou fascinado pela decoração cósmica e pelos itens do menu, com nomes como Milkshakes Via Láctea e Anéis de Cebola Órbita. Enquanto dirigíamos, peguei meu telefone e o entreguei a João. Você pode encontrar o número do departamento de cobrança do Planetário Estelar. Preciso fazer uma ligação quando pararmos. João encontrou o número e, quando paramos em um semáforo vermelho, liguei para a operadora do meu cartão de crédito. Depois de verificar minha identidade, falei claramente. Preciso interromper o pagamento de uma cobrança do local de eventos Planetário Estelar. Os serviços contratados não foram entregues conforme o acordado. O representante fez algumas perguntas sobre a natureza da disputa, que respondi com sinceridade. Eu paguei por um evento de aniversário particular com temas e arranjos específicos. Ao chegar, descobri que mudanças não autorizadas foram feitas e o evento foi essencialmente cedido a outra parte. Quando chegamos à lanchonete Galáxia, o pagamento havia sido interrompido e fui aconselhada a fazer um acompanhamento com uma carta formal de contestação. Também fiz uma ligação rápida para reservar um quarto na Pousada Estrela do Mar, um hotel modesto que tinha uma piscina coberta, algo que João amava, mas raramente tinha a chance de desfrutar. Nós vamos ficar em um hotel? João perguntou, a empolgação surgindo em sua voz pela primeira vez desde o desastre da festa. Vamos, eu confirmei.
com piscina e serviço de quarto para o jantar. Seus olhos se arregalaram. Sério? Tipo nos filmes? Sério. Surpresa de aniversário. Dentro da lanchonete Galáxia, fomos sentados em um box sob um mural do sistema solar. João imediatamente começou a identificar os planetas, sua decepção anterior gradualmente dando lugar ao entusiasmo. Quando a garçonete veio anotar nosso pedido, perguntei se faziam algo especial para aniversários. É o aniversário de 8 anos deste jovem hoje, eu expliquei. Ora, feliz aniversário, explorador espacial, a garçonete exclamou. Temos um sundae cósmico especial para aniversários, com velas sparkler que parecem estrelas cadentes. E todos os nossos aniversariantes podem adicionar uma estrela ao nosso mural da constelação. Ela apontou para uma parede onde centenas de adesivos de estrelas prateadas formavam vários padrões. O rosto de João se iluminou. Minha própria estrela na parede. Com certeza. Você pode colocá-la onde quiser. Pedimos hambúrgueres temáticos de espaço e batatas fritas de asteroide. E João tagarelou sobre constelações e fatos espaciais durante toda a refeição. Meu telefone vibrou repetidamente na minha bolsa, mas eu o ignorei. Hoje não era sobre o drama ou as expectativas da minha família. Era sobre recuperar o dia especial de João. Quando o sundae cósmico chegou, completo com velas sparkler que faiscavam como pequenos cometas, a equipe cantou uma canção de parabéns e João sorriu. Ele fechou os olhos com força para fazer um desejo antes de apagar os sparklers. O que você desejou? Perguntei depois que os garçons se foram. Não posso contar, senão não se realiza. Ele respondeu sério, depois se inclinou e sussurrou, mas meio que já se realizou. Depois de adicionar sua estrela prateada ao mural, ele a colocou na constelação Ursa Menor, explicando orgulhosamente à garçonete que era o ursinho com a estrela polar na ponta do rabo. Seguimos para a pousada Estrela do Mar. No hotel, João trocou de roupa de banho mais rápido do que eu jamais o tinha visto se mover. E passamos 2 horas na piscina coberta e aquecida. Ele praticou suas novas habilidades de natação, gritando: "Olha isso, mãe!" a cada poucos minutos. Sentei-me na beirada da piscina, com os pés balançando na água, observando meu filho recuperar sua alegria. Quando finalmente voltamos para o nosso quarto, embrulhados em roupões de hotel felpudos, João se jogou em uma das camas de casal com um suspiro de contentamento. "Isto é ainda melhor do que uma festa", ele declarou. Sentei-me ao lado dele, escovando o cabelo úmido da testa dele. "Sinto muito pelo que aconteceu no planetário estelar, Joãozinho. Não foi certo e não foi justo com você." Ele ficou em silêncio por um momento. "Por que o Henrique sempre consegue o que quer?" Foi uma pergunta simples com uma resposta complicada. Tentei ser honesta, sem sobrecarregá-lo com dinâmicas adultas. Algumas pessoas pensam que seus desejos são mais importantes do que as necessidades das outras pessoas. Isso não está certo, mas acontece. O importante é que sabemos que seus sentimentos e seus dias especiais importam. João assentiu pensativo. "A vovó sempre diz que eu tenho que dividir com o Henrique, mas o Henrique nunca divide comigo." "Eu notei isso também", eu disse com cuidado. "E eu quero que você saiba que vou me esforçar para garantir que você seja tratado com justiça." Ele olhou para mim com aqueles olhos sábios. "Foi por isso que fomos embora?" Sim, às vezes a melhor maneira de se defender é se afastar de pessoas que não estão te tratando bem. João pareceu processar isso, então ele se sentou mais ereto. "Podemos pedir serviço de quarto agora com aqueles pratos chiques e cobertos?" Eu ri, aliviada com a mudança para um território mais leve. "Com certeza. O que o astronauta aniversariante quer para o jantar?" Pedimos cheeseburgers, batatas fritas e leite com chocolate, entregues em bandejas prateadas cobertas que encantaram João imensamente. Ele insistiu em usar sua camisa especial de gola de estrelas para o nosso jantar chique, e fizemos um piquenique em uma das camas enquanto assistíamos a um documentário sobre exploração espacial na TV do hotel. Quando a recepção ligou para dizer que uma entrega de sobremesa havia chegado para nós, fiquei intrigada, pois não havia pedido nada. A equipe trouxe uma pequena caixa de padaria contendo um cupcake com uma única vela e um bilhete. "Feliz aniversário de verdade, João. Da Lúcia, do Planetário Estelar." "Desculpe por hoje."
João ficou emocionado por a gerente original do local ter se lembrado dele. Acendemos a vela, cantamos outra canção de parabéns e ele fez um segundo desejo antes de cuidadosamente dividir o cupcake comigo. Enquanto João começava a adormecer, cercado por seus poucos presentes de aniversário e embrulhado em lençóis limpos de hotel, ele murmurou: "Este foi o melhor aniversário de todos, mãe." Meu coração se encheu. Apesar de tudo, tínhamos salvado o dia. Mais importante, eu tinha mostrado a João que ele merecia ser priorizado e celebrado. Depois que ele adormeceu, finalmente verifiquei meu telefone. 37 chamadas perdidas e 62 mensagens de texto da minha mãe, Natália e até Tiago. O grupo de chat da família havia explodido com acusações e exigências de uma explicação. "Como você pôde nos envergonhar assim? O Henrique está arrasado porque você arruinou a festa dele. O local está ameaçando nos cobrar um extra pelas mudanças. Você precisa pedir desculpas imediatamente." Eu larguei o telefone sem responder. Pela primeira vez, o drama deles podia esperar até amanhã. Esta noite era sobre João, sobre paz, sobre finalmente quebrar padrões que nos prejudicavam há muito tempo. Enquanto observava meu filho dormindo pacificamente, fiz uma promessa silenciosa. Este era apenas o começo da nossa rebelião silenciosa. As coisas seriam diferentes, a partir de agora, para nós dois. Acordei cedo na manhã seguinte e encontrei João já acordado, sentado de pernas cruzadas na cama, folheando seu novo livro de astronomia. A luz do sol entrava pelas cortinas do hotel, lançando um brilho quente em seu rosto contente. "Bom dia, capitão espacial." Eu o cumprimentei. "Dormiu bem?" Ele assentiu com entusiasmo. "As camas aqui são tão fofas, e adivinha, contei 27 estrelas no teto ontem à noite." Ele apontou para o teto texturizado do hotel, onde com imaginação suficiente, de fato, se poderia ver padrões de estrelas. "Observação astronômica impressionante", respondi, pegando meu telefone. A contagem de chamadas perdidas havia subido para 42 durante a noite, e as mensagens de texto continuavam a chegar. Eu as rolei brevemente, notando o tom crescente de indignação. As mensagens mais recentes indicavam que minha família havia descoberto a interrupção do pagamento ao local. "O que você gostaria de comer no café da manhã?" perguntei a João, colocando o telefone de lado. "Podemos pedir serviço de quarto novamente ou ir ao buffet do hotel lá embaixo." "Buffet?" ele exclamou. "Posso comer waffles com gotas de chocolate?" "Ainda é o seu fim de semana de aniversário, então sim, com certeza." Enquanto desfrutávamos do café da manhã, João criando uma torre precária de waffles e frutas, considerei nossos próximos passos. Uma parte de mim queria continuar ignorando minha família indefinidamente. Mas eu sabia que isso não era realista nem saudável a longo prazo. "João?" comecei com cuidado. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem e o que faremos daqui para frente." Ele parou, no meio de uma mordida, sua expressão ficando séria. "Estamos encrencados com a vovó?" "Não," eu disse com firmeza. "Nós não fizemos nada de errado, mas pode haver algumas conversas desconfortáveis pela frente, e quero te preparar para isso." Ele assentiu, ponderando. "Eu ainda terei que ir aos jantares de domingo na casa da vovó?" A pergunta me pegou de surpresa. Os jantares de família de domingo eram uma tradição desde antes de João nascer. Eram assuntos muitas vezes tensos, onde Natália dominava a conversa, e minha mãe dedicava atenção a Henrique, enquanto João ficava quieto, tentando ser o mais discreto possível. "Isso é algo que você quer continuar?" perguntei, percebendo que nunca havia questionado se esses jantares eram bons para ele. João empurrou os pedaços de waffle em seu prato. "Na verdade, não," ele admitiu em voz baixa. "Henrique sempre quebra minhas coisas e diz que foi sem querer. E a tia Natália me faz perguntas sobre a escola, mas me interrompe antes que eu possa responder. Suas observações simples me atingiram como golpes físicos. Por quanto tempo eu o submeti a esse tratamento em nome da família? Então não iremos mais, decidi em voz alta. Pelo menos por um tempo, até que algumas coisas mudem." Os olhos de João se arregalaram. "Sério? Podemos simplesmente não ir?" "Sério," confirmei. "Nós decidimos com quem passamos nosso tempo, especialmente nos fins de semana." Seu corpo inteiro pareceu relaxar com esta notícia, me fazendo perceber quanta tensão ele estava carregando sobre essas reuniões de família.
Após o café da manhã, fizemos o check-out do hotel e voltamos para casa. Eu tinha mais um dia de folga antes de voltar à minha rotina normal e queria usá-lo para me organizar para as mudanças futuras. Ao estacionarmos em nosso condomínio de apartamentos, João avistou seu amigo Miguel andando de bicicleta no pátio. Posso ir brincar com o Miguel? Ele perguntou ansiosamente. Quero contar a ele sobre o hotel e a lanchonete. Claro! Concordei, grata pela normalidade das crianças brincando depois do drama de ontem. Eu te chamo quando o almoço estiver pronto. Dentro do nosso apartamento, finalmente me sentei para revisar adequadamente as mensagens da minha família. Elas seguiram um padrão previsível. Confusão inicial, depois indignação, e então raiva total, particularmente quando descobriram que eu havia interrompido o pagamento ao local. A mensagem mais recente da minha mãe dizia: o local está ameaçando uma ação legal se o pagamento não for resolvido até segunda-feira. Você precisa ligar imediatamente. Seu comportamento está afetando toda essa família. Respirei fundo e formulei uma resposta breve e clara. Paguei pela celebração de aniversário de João, conforme acordado com o local. O evento que paguei não foi entregue devido a alterações não autorizadas. Eu apresentei uma contestação formal de pagamento com documentação. Por favor, instrua o local a me contatar diretamente sobre quaisquer problemas de cobrança. Em seguida, criei uma nova entrada de calendário para cada domingo pelos próximos 6 meses. Dia de escolha do João. Tempo reservado para quaisquer atividades que ele quisesse fazer, em vez dos jantares de família. Eu estava justamente fazendo uma lista de limites a serem estabelecidos quando meu telefone tocou, o número da diretora da escola piscando na tela. Com uma sensação de pressentimento, atendi. Senhora Fontes, aqui é a diretora Silveira da Escola Municipal Santos Dumont. Espero não estar incomodando no seu fim de semana. De jeito nenhum, respondi intrigada. Está tudo bem. Eu queria fazer uma chamada de cortesia. Recebi um pedido incomum da sua irmã esta manhã para uma reunião de família de emergência a respeito da difícil situação doméstica de João. Ela pediu para envolver nosso orientador escolar e mencionou potenciais preocupações sobre o bem-estar dele. Senti o sangue sumir do meu rosto. Natália estava escalando além de tudo que eu poderia ter imaginado, tentando usar a escola para me pintar como uma mãe inapta. Diretora Silveira, agradeço por me ligar diretamente, eu disse, trabalhando para manter minha voz firme. Não há emergência ou preocupação com o bem-estar de João. O que a senhora está vendo é, infelizmente, um desentendimento familiar sendo inapropriadamente trazido para o ambiente escolar. A voz da diretora suavizou. Eu suspeitava. João é um dos nossos alunos mais bem ajustados, e seus professores só têm elogios pelo seu envolvimento na educação dele. Eu recusei o pedido de reunião, mas queria que a senhora estivesse ciente. Obrigada, eu disse sinceramente. Se não se importa de eu perguntar, o que especificamente minha irmã sugeriu ser o problema? Ela mencionou preocupações sobre João estar isolado do apoio familiar e instabilidade emocional no lar. Acusações bastante vagas que levantaram red flags para mim sobre o próprio pedido, não sobre sua parentalidade. Depois de agradecer a diretora novamente e encerrar a ligação, fiquei sentada em um silêncio atordoado. A disposição de Natália de potencialmente desencadear uma verificação de bem-estar escolar ou até mesmo uma investigação sobre um aniversário era chocante em sua malevolência. Isso não era mais sobre sentimentos feridos ou drama familiar. Era sobre proteger João de relacionamentos tóxicos que poderiam causar danos duradouros. Abri meu laptop e comecei a pesquisar terapeutas familiares e advogados especializados em direito de família. Eu precisava de orientação profissional para estabelecer e manter limites. Ao longo da tarde, agendei uma consulta com um advogado de família para a semana seguinte e encontrei uma terapeuta infantil especializada em dinâmica familiar. Também redigi um e-mail claro para minha família, delineando minha perspectiva sobre o que havia acontecido e minhas expectativas para o futuro. O e-mail explicava que João e eu faríamos uma pausa nas reuniões de família enquanto trabalhávamos com profissionais para estabelecer limites saudáveis. Detalhei o padrão de João ser tratado como menos importante do que o primo e deixei claro que qualquer tentativa de usar instituições externas, como a escola dele, para nos pressionar resultaria na cessação completa do contato.
Salvei o rascunho, decidindo revisá-lo depois de falar com o advogado. Não havia pressa em enviá-lo. Meu silêncio já comunicava volumes. Quando João entrou para o almoço, corado e feliz por brincar com um amigo, ele perguntou se havia alguma notícia da vovó ou da tia Natália. Elas enviaram algumas mensagens, eu disse com cuidado. Mas vamos tirar um tempo das reuniões de família, por um tempo, como discutimos. Ele assentiu, depois perguntou pensativo. Mãe, ainda somos família, mesmo se não virmos a vovó e o Henrique e todo mundo? Com certeza, eu o assegurei, puxando-o para um abraço. Você e eu somos uma família, uma forte, e temos amigos que se importam conosco também. Família não é apenas sobre quem você é parente. É sobre quem te trata com respeito e amor. Naquela noite, depois que João estava na cama, meu telefone tocou novamente. Minha mãe. Após um momento de hesitação, atendi. Ariela, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Ela começou sem preâmbulos. Sim, precisamos, concordei calmamente. Mas primeiro, você sabia que Natália contatou a escola de João, alegando que havia preocupações sobre o bem-estar dele? Houve uma pausa. Ela mencionou que poderia entrar em contato para ter certeza de que João estava bem depois do seu episódio de ontem. Meu episódio, repeti, incrédula. Mãe, ela tentou desencadear uma investigação de bem-estar porque está com raiva de eu tê-la impedido de sequestrar o aniversário de João. Você entende como isso é sério? Você está exagerando, ela descartou. Natália está apenas preocupada. Não, ela está retaliando. E eu não vou permitir que João seja usado como peão no jogo que ela está jogando. Isto não é um jogo, Ariela. Família é importante. E você está a destruindo por causa de uma festa boba. Respirei fundo. Não foi apenas uma festa, mãe. Foi um padrão que tem acontecido durante toda a vida de João. As necessidades dele sendo sacrificadas pelos desejos do Henrique, e isso para agora. E então, você vai apenas nos cortar? A voz dela se elevou em indignação. Estamos tirando um tempo enquanto consulto um terapeuta familiar e um advogado sobre o estabelecimento de limites saudáveis. Eu entrarei em contato quando estiver pronta para discutir os próximos passos. Um advogado? Você está falando sério? Depois do que Natália fez com a escola? Com certeza. Boa noite, mãe. Encerrei a ligação e desliguei meu telefone, emocionalmente exausta, mas também estranhamente libertada. Por anos, eu estive presa em padrões de acomodar e pedir desculpas para manter a paz. Libertar-se era aterrorizante, mas necessário, não apenas para mim, mas para João. Ao verificar ele pela última vez antes de dormir, observando seu rosto adormecido e tranquilo, senti um renovado senso de propósito. O caminho à frente pode ser difícil, mas levaria a um futuro mais saudável para nós dois. Um futuro onde João saberia que seu valor não era determinado por como os outros o tratavam, mas pelo seu próprio valor inerente. O chat de família pode ter explodido, mas outra coisa emergiu dos destroços. A base de um relacionamento mais forte e saudável entre meu filho e eu, e a coragem de exigir o respeito que nós dois merecíamos. 6 meses após o incidente da festa de aniversário, João entrou em casa depois da escola, acenando com um papel animadamente. Mãe, eu fui escolhido para representar nossa turma na Feira de Ciências do Distrito. Ele empurrou a autorização em minha direção, seu rosto iluminado de orgulho. A professora Mônica disse que meu modelo de planeta mostrava uma compreensão excepcional dos conceitos astronômicos. Eu o puxei para um abraço. Isso é incrível, astronauta. Estou tão orgulhosa de você. A confiança dele havia florescido notavelmente nos últimos meses. O menino quieto, muitas vezes hesitante, que tentava se tornar invisível nas reuniões de família, havia sido substituído por esta criança entusiasmada que levantava a mão na aula e fazia novos amigos facilmente. Muito havia mudado desde aquele fatídico aniversário. A consulta com o advogado de família foi esclarecedora, fornecendo estratégias claras para estabelecer limites enquanto protegia João de potenciais manipulações. O advogado ajudou a redigir uma comunicação formal à minha família, delineando as expectativas para qualquer contato futuro, incluindo o respeito pelas nossas decisões e a proibição absoluta de usar instituições como a escola de João para aplicar pressão. Natália havia respondido com indignação previsível, ameaçando várias formas de retaliação
antes de, eventualmente, recuar para o silêncio frio, quando suas ameaças se mostraram ineficazes. Minha mãe havia passado por chantagens emocionais, raiva e, finalmente, uma aceitação relutante de que nosso relacionamento seria diferente daqui para frente. Mais importante, João estava consultando o Dr. Matias, um terapeuta infantil especializado em dinâmica familiar, a cada 2 semanas. Essas sessões forneceram um espaço seguro para ele processar seus sentimentos sobre relacionamentos familiares e desenvolver ferramentas para expressar suas necessidades. O Dr. Matias diz que estou ficando muito bom em usar minha voz. João me disse com orgulho após uma sessão recente. Eu pratiquei dizendo, isso é importante para mim 5 vezes no espelho esta manhã. Havíamos estabelecido novas tradições para substituir os jantares de família de domingo. O dia de escolha do João se tornou uma aventura semanal querida. Às vezes, visitávamos museus ou parques. Outras vezes, simplesmente ficávamos em casa, construindo estruturas elaboradas de Lego ou conduzindo experimentos científicos seguros na cozinha. Para o meio aniversário de João em fevereiro, começamos uma nova tradição de celebração, apenas nós 2, na lanchonete Galáxia, onde ele adicionou outra estrela ao mural da constelação. A equipe se lembrou dele e fez um alvoroço, trazendo uma sobremesa especial com uma vela de meio aniversário. Este é o nosso lugar especial agora, João declarou, colocando cuidadosamente sua nova estrela perto da original na ursa menor. Eu também me juntei a um grupo de apoio para pessoas se recuperando de dinâmicas familiares difíceis. O grupo se reunia 2 vezes por mês em um centro comunitário. E as histórias compartilhadas lá me ajudaram a entender que nossa situação não era única. E mais importante, que priorizar o bem-estar de João em vez de manter padrões familiares prejudiciais era a decisão certa. Limites saudáveis não são rejeição, são proteção. O facilitador do grupo frequentemente nos lembrava que essas palavras haviam se tornado uma espécie de mantra para mim nos dias difíceis. O trabalho também melhorou. Confiei na minha supervisora direta sobre nossa situação familiar, quando precisei tirar um tempo para as consultas de terapia de João, e para minha surpresa, ela foi incrivelmente solidária. Ela até ajustou minha programação para permitir mais flexibilidade, eliminando a necessidade de alguns dos meus plantões de fim de semana na padaria. Você é uma das nossas funcionárias mais confiáveis, ela explicou. Se mudar algumas horas te ajuda a cuidar do seu filho, vale a pena para nós. Com a redução do trabalho de fim de semana, me encontrei com mais energia e presença para João. Começamos uma pequena horta de contêineres na varanda do nosso apartamento. Ideia de João depois de aprender sobre fotossíntese na aula de ciências. Observar as mudas crescerem se tornou um ritual diário, com João registrando meticulosamente seu progresso em um caderno decorado com adesivos de estrelas. As plantas são meio que como as pessoas. Ele observou uma noite enquanto regávamos os tomates brotando. Elas precisam das coisas certas para crescerem direito. Sua sabedoria casual muitas vezes me tirava o fôlego. Cerca de 4 meses após o incidente do aniversário, minha mãe me procurou com um pedido hesitante para nos encontrarmos para um café. Apenas nós 2, sem Natália, sem Henrique. Depois de consultar o advogado e meu grupo de apoio, concordei com um breve encontro em um local público. Para minha surpresa, ela chegou sem o arsenal usual de chantagens emocionais e acusações. Em vez disso, ela parecia subdued, até reflexiva. Tenho pensado muito no aniversário de João, ela disse depois que trocamos cumprimentos desajeitados, sobre como você lidou com isso, sobre como lidei com muitas coisas. Esperei, esperando que a conversa desviasse para as justificativas. Em vez disso, ela continuou. Eu sempre lutei com a intensidade da Natália. Era mais fácil ceder do que lidar com as reações dela. Mas isso não foi justo com você, nem com João. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi mais autoconsciência do que eu jamais ouvira dela. Conversamos por quase 1 hora, cobrindo um terreno que nunca havíamos abordado antes. Suas dificuldades depois que meu pai a deixou, seu medo de conflito, sua tendência a seguir o caminho de menor resistência com Natália. Eu gostaria de tentar ter um relacionamento com João novamente, ela disse eventualmente. Nos seus termos, quaisquer limites que você precisar. Estabelecemos um arranjo cuidadoso. Visitas supervisionadas curtas 1 vez por mês, sempre em locais públicos ou no nosso apartamento.
Nunca na casa dela, onde Natália poderia aparecer inesperadamente. Sem presentes, sem discussão prévia. Sem comentários sobre nosso estilo de vida ou escolhas. João abordou a primeira visita com cautela compreensível, mas se animou quando minha mãe demonstrou interesse genuíno em seu projeto de feira de ciências, fazendo perguntas ponderadas e realmente ouvindo suas respostas. A vovó parece diferente. Ele observou depois. Menos apressada. Apressada? Perguntei. Sim, tipo, ela não está sempre com pressa para deixar os outros felizes em vez de ouvir. Sua percepção era notavelmente precisa. Natália, por outro lado, permaneceu entrincheirada em sua posição. Quando soube das visitas da minha mãe conosco, ela intensificou sua campanha de retribuição sutil, espalhando versões distorcidas dos eventos entre a família estendida, ocasionalmente enviando mensagens de texto passivo-agressivas e uma vez até nos encontrando acidentalmente em uma loja e fazendo um show para afastar Henrique para protegê-lo. Estes incidentes me incomodavam cada vez menos com o passar do tempo. O advogado me ajudou a documentar tudo, caso a situação voltasse até escalar, mas principalmente me peguei sentindo pena da incapacidade de Natália de reconhecer o dano que seu comportamento causava aos seus próprios relacionamentos. Hoje, enquanto João planejava animadamente seu projeto de feira de ciências, maravilhei-me com o quão longe chegamos. A jornada não foi fácil, mas os resultados eram inegáveis. A terapeuta de João notou melhorias significativas em sua autoestima e expressão emocional. Seus professores relataram mais participação em sala de aula e relacionamentos mais fortes com os colegas. Mais importante, a sombra de ansiedade que muitas vezes ofuscava seu brilho natural havia se dissipado. Estou pensando em fazer meu projeto sobre o ciclo de vida das estrelas, João explicou, fazendo esboços na mesa da cozinha, de nebulosa a supernova. A professora Mônica diz que posso usar glitter para o pó de estrelas se eu for muito cuidadoso para não cair no chão. Sorri com o entusiasmo dele. Parece perfeito. Podemos comprar os materiais neste fim de semana. Mais tarde naquela noite, depois que João estava dormindo, sentei-me em nossa pequena varanda entre as plantas crescendo, refletindo sobre tudo o que havia mudado. A mudança mais profunda não foi nas nossas circunstâncias externas. Ainda morávamos no mesmo apartamento. Eu ainda tinha os mesmos empregos. Nosso orçamento ainda era apertado. A verdadeira transformação foi interna. Eu finalmente aprendi que proteger meu filho não era egoísmo. Era necessário. Que estabelecer limites não era crueldade. Era cuidado. Que escolher o bem-estar de João, em vez da aprovação familiar, não era romper laços familiares. Era construir laços mais saudáveis. Na manhã, após o desastre da festa de aniversário de João, quando saí com ele daquele local, eu não estava apenas deixando para trás uma celebração arruinada. Eu estava me afastando de padrões que nos prejudicavam há anos. Isso exigiu coragem, coragem que eu não sabia que possuía até que João precisou que eu a encontrasse. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um membro do meu grupo de apoio, perguntando sobre a próxima reunião. Eu respondi com a confirmação e adicionei, comemorando 6 meses de melhores limites e um lar mais feliz. Enquanto me preparava para dormir, dei uma última espiada em João. O quarto dele estava transformado em relação a 6 meses atrás. Agora decorado com cartas celestes, prêmios de ciência que ele mesmo fez na escola e fotos das nossas novas tradições e aventuras. Na sua mesinha de cabeceira, havia uma foto emoldurada de nós dois na lanchonete Galáxia, no seu meio aniversário. Ambos sorrindo amplamente, verdadeiramente felizes. A jornada de cura não estava completa. Talvez nunca estivesse totalmente. Dinâmicas familiares moldadas ao longo de décadas não podiam ser totalmente refeitas em 6 meses, mas havíamos começado, um começo significativo. Libertamo-nos de expectativas que ofuscavam a luz de João e limitavam seu potencial. Estabelecemos que os sentimentos dele importavam, que o aniversário dele importava, que ele importava. Mais importante, João agora sabia algo que eu gostaria de ter aprendido muito antes na vida, que às vezes a família não é definida por sangue ou obrigação, mas por respeito e amor.
que às vezes a coisa mais corajosa e amorosa que você pode fazer é se afastar de pessoas que não conseguem ver seu valor, que você não precisa se incendiar para manter os outros aquecidos. A lição veio a um preço alto: relacionamentos familiares tensos, confrontos dolorosos suportados, verdades difíceis encaradas. Mas ver João florescer no espaço criado por esses limites confirmou que era um preço que valia a pena pagar. Eu escolhi meu filho naquele dia no local, e continuaria a escolhê-lo todos os dias, em todas as decisões. E ao fazê-lo, de alguma forma, encontrei a mim mesma também, mais forte, mais clara, mais centrada do que jamais fui. O que você teria feito na minha situação? Você já teve que fazer uma escolha difícil entre as expectativas familiares e o que você sabia ser certo. Deixe-me saber nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para mais experiências da vida real. Lembre-se, estabelecer limites não é egoísmo. Muitas vezes é a coisa mais amorosa que você pode fazer, tanto por você quanto por aqueles que realmente importam na sua vida. Obrigada por ouvir e desejo coragem na sua própria jornada.